Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sábado, 27 de junho, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Starlink quer ser sua próxima operadora de celular. Em Mundo, Marco Rubio responde à carta de Flávio Bolsonaro. Já no Brasil, desemprego em mínima recorde, novas regras para as bets e muito mais. E antes de começar nosso podcast, a gente se uniu com o patrocinador de hoje para falar sobre sua experiência de viagem. A verdade é que viajar com os amigos tem bônus e ônus, né? Sempre tem a parte boa de risadas, fotos e rolês inesperados. Mas tem aquela parte que ninguém posta: os supermercados, a gasolina, ingressos e a famosa hora de dividir a conta. O problema é que nessa hora sempre tem alguém que esquece de mandar o dinheiro, outro fica sem graça de cobrar e fica aquele climão do depois eu acerto. E para evitar essa situação, a nossa parceira Revolut criou os Pockets. Através da conta global deles, você pode criar uma subconta compartilhada para dividir automaticamente despesas com amigos ou familiares. Todos os membros podem depositar dinheiro e usar um cartão virtual próprio para pagar despesas comuns. E o app também oferece suporte a mais de 30 moedas e um cartão aceito internacionalmente. E os ouvintes aqui do Daily Fin que abrirem a conta pelo nosso link e fizerem R$150 em compras no cartão de débito recebem 3.000 pontos no programa de fidelidade da Revolut, que podem ser trocados por milhas aéreas ou outras experiências. Então, para você abrir sua conta e viajar com menos planilhas e mais história para contar, o link está na descrição desse episódio. Boa, Branco. E agora, voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a Starlink quer deixar de ser só internet via satélite e virar também a próxima operadora de celular. Segundo uma apuração do Financial Times, a SpaceX de Elon Musk estuda lançar um serviço próprio de telefonia móvel nos Estados Unidos, num movimento que pode mexer diretamente com o mercado das telecoms. E se esse plano sair do papel, Branco, a Starlink, que é o braço de conectividade da SpaceX, passaria a concorrer com gigantes que já dominam esse setor há décadas, como Verizon, AT&T e até a T-Mobile, que hoje, inclusive, mantém parceria com a Starlink nos Estados Unidos. E para contextualizar melhor, hoje a Starlink vende internet via satélite para casas, empresas, aviões e embarcações, mas ela ainda não funciona como uma operadora tradicional de celular, com chip, plano próprio e número de telefone. Nos celulares, a atuação dela é mais limitada. A empresa fornece cobertura para T-Mobile em áreas chamadas de zonas mortas, onde o sinal tradicional não chega bem. E esse detalhe é importante porque nesse modelo atual, quem cuida da assinatura, da cobrança e do atendimento ao cliente é a T-Mobile mesmo. A Starlink entra mais como fornecedora da infraestrutura de conectividade nessas regiões sem cobertura. Só que agora a ideia é justamente vender planos móveis diretamente ao consumidor final e reduzir essa dependência de intermediárias. E esse movimento não surgiu do nada. Em 2025, a SpaceX já tinha comprado licenças da EchoStar para usar frequências de rede móvel e também registrou a marca Starlink Mobile. E o tamanho desse mercado explica muito bem o interesse. O setor americano de telefonia móvel é avaliado em 1,6 trilhão de dólares. A entrada da SpaceX poderia transformar o setor ao juntar conectividade móvel e internet via satélite num único ecossistema. Só que a barreira de entrada é alta. Verizon, AT&T e T-Mobile passaram décadas construindo redes terrestres densas e também relacionamento com milhões de clientes. Então, apesar da força da marca e da tecnologia por trás da Starlink, a empresa ainda precisa provar que consegue competir em preço, qualidade de serviço, atendimento e escala. Pois é, Branco, a Starlink quer sair do espaço e entrar de vez no bolso do consumidor, mas vai ter que enfrentar gigantes que conhecem esse mercado como poucos. Mas com esse movimento empresarial fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. A
Agora, no bloco internacional, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, respondeu a uma carta de Flávio Bolsonaro depois da visita do senador à Casa Branca. Relembrando aqui, no início do mês, Flávio tinha pedido que o governo americano não aplicasse novas tarifas sobre o Brasil, alertando por um sério dano ao povo brasileiro. Na carta, Flávio também agradeceu ao secretário de Estado pela classificação do PCC e do CV como organizações terroristas. Só que na resposta, Rubio reafirmou a posição dos Estados Unidos sobre a proposta de tarifas de 25%. Segundo ele, os dois países ainda têm diferenças substanciais sobre a investigação comercial contra o Brasil. Entre os pontos citados por Rubio estão comércio digital, sistemas de pagamento eletrônico, incluindo o Pix, tarifas preferenciais, combate à corrupção, propriedade intelectual, mercado de etanol e desmatamento ilegal. Ao final da carta, o secretário de Estado também mencionou o otimismo de Flávio com as eleições brasileiras em outubro. E enquanto isso, ainda na família Bolsonaro, Eduardo não comentou diretamente os vídeos em que Michele acusa Flávio de humilhação e desrespeito. Nas redes sociais, porém, ele republicou conteúdos que questionam a ex-primeira-dama. Um dos vídeos republicados acusa Michele de não apoiar a pré-candidatura de Flávio, dificultar o acesso de filhos e aliados a Jair Bolsonaro e agir por interesses pessoais. Eduardo também republicou Alexandre Ramagem, que disse que Michele trouxe um assunto de meses atrás para prejudicar Flávio. Já Michele publicou ontem um versículo que diz: "A falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras perecerá." Ou seja, entre a resposta americana sobre as tarifas e os novos atritos dentro da família Bolsonaro, o cenário segue movimentado. Mas com o bloco internacional fechado, a gente segue agora para o noticiário aqui do Brasil. No noticiário nacional, o mercado de trabalho segue aquecido no Brasil. A taxa de desemprego ficou em 5,6% no trimestre encerrado em maio, o menor nível para esse período desde o início da série histórica lá em 2012. Pois é, Branco, o índice ficou estável em relação ao trimestre anterior, mas caiu 0,6 ponto percentual na comparação anual. Ao todo, o Brasil tem 6,1 milhões de desempregados e 102,7 milhões de pessoas ocupadas. E teve avanço também na renda. O rendimento médio real do brasileiro chegou a R$ 3.726 em maio, uma alta de 4% em um ano. Agora, mudando de assunto, dentro do panorama de Brasil, o governo decidiu colocar um freio nas bets durante a Copa do Mundo. A partir desse domingo, dia 28, as propagandas das plataformas vão precisar trazer avisos sobre risco de perdas financeiras e dependência. A ideia é usar um formato parecido com o que já aparece em anúncios de bebidas alcoólicas e cigarros, com mensagens como "jogue com responsabilidade". Essa regra vem depois que o Ministério da Justiça abriu uma investigação sobre propagandas de bets exibidas pela Cazé TV durante os jogos. E para fechar o nosso giro nacional com a terceira notícia, teve dado positivo na educação. Segundo novos números do censo escolar, a taxa de abandono escolar no primeiro ano do ensino médio caiu para 2,2% em 2025. Essa foi uma queda de mais de 40% em relação a 2024 e o menor nível dos últimos 10 anos. Para comparar, em 2015, esse índice era de 8,7%. Segundo o relatório, a melhora tem relação com o programa Pé de Meia, com a expansão dos ensinos integral e técnico e também com as mudanças no novo ensino médio. Mas ainda assim, 3 estados continuam com taxas acima de 5%, que são Rondônia com 5,1%, Amapá com 5,5% e Acre com 6%. E agora, com esse retrato do nosso país fechado, bora conferir o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Por lá, o setor de tecnologia continuou pesando no humor dos investidores. Nessa sexta, em Wall Street, o S&P 500 caiu 0,05%, enquanto o Nasdaq recuou 0,24%. O Nasdaq, em particular, acumulou queda nos últimos 5 pregões, reduzindo os ganhos no ano. Agora, o índice sobe 8,84% em 2026. Entre os destaques positivos, a Microsoft
Microsoft avançou 5,71%. O movimento veio depois que o investidor Michael Burry revelou ter comprado opções de compra da companhia. Já aqui no Brasil, com o suporte de ações cíclicas e do segmento bancário, o Ibovespa fechou em alta de 0,76% aos 173.295 pontos. Na ponta negativa, a Braskem chamou atenção pelo segundo dia consecutivo. As ações da empresa despencaram 8,36% nessa sexta, depois que o Citi rebaixou sua recomendação de neutra para venda. O banco também cortou o preço-alvo dos papéis de R$ 11,50 para R$ 4,50. E para fechar, o dólar recuou 0,20%, cotado a R$ 5,16. Mas agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Aproveita o fim de semana e já compartilha com os amigos e a família. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa, turma. Bom descanso e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal!